Bom, eu sou formado em engenharia mecânica pela Mauá, e depois eu fiz pós-graduação em administração de empresa no Mackenzie e trabalhei desde cedo. Comecei como estagiário em uma empresa familiar, onde eu fiquei por 27 anos, no grupo Klabin, em que eu desenvolvi toda a minha carreira profissional lá. Comecei como gerente de planejamento e programação, que é uma área que eu até gosto muito, e depois eu acabei assumindo, com 28 anos, eu acabei assumindo a gerência geral de uma unidade, e de lá para cá, dessa unidade, eu acabei criando uma fábrica no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, que essa fábrica está lá até hoje. De lá eu fui para o Rio de Janeiro, para uma segunda fábrica maior do grupo, e do Rio de Janeiro eu voltei para a minha base, onde era em São Paulo, onde eu acabei assumindo a gerência geral de São Paulo, envolvendo 2 fábricas, mais toda a área comercial e administrativa. E de lá, depois de 27 anos, eu tomei uma decisão de deixar a empresa, apesar de que parecia à época uma loucura, mas era necessário eu buscar novos rumos e buscar outro tipo de atividade, até para provar para mim mesmo que eu não era uma pessoa de uma indústria só. Então eu acabei assumindo a diretoria comercial da Ilume Laminação Nacional de Metais, num processo de afastamento da família, porque a empresa também não vinha de uma situação financeira muito confortável. E já estava na mão de 13 bancos, e os bancos foram ao mercado buscar executivos para poder fazer o turnaround da empresa. E buscou executivos, cada um com a sua especialidade. Eu assumi a diretoria comercial e felizmente a gente teve sucesso nessa empreitada. Em 1 ano e meio a gente acabou virando empresa do ano da revista Exame, como a melhor empresa do ano em termos de gestão. E de lá eu recebi um convite para ir para a Insepa, que é uma empresa familiar também. Eu basicamente só trabalhei em empresas familiares. Eu fui para a Insepa como presidente. É uma empresa multinacional, suíça, com mais de 120 anos, onde eu fiquei por 2 anos até que a empresa foi vendida para o Grupo Roca, espanhol. E de lá eu fui para Porto Belo, também uma empresa familiar, e onde eu tive um desafio ligado a uma área que eu não conhecia, que era a área de varejo. O desafio foi montar as Porto Belo Shops, que eram lojas de franquia da Porto Belo, e nós conseguimos em 1 ano e meio montar 65 lojas no Brasil. Além disso, assumi a diretoria comercial da Porto Belo como um todo, e eu fiquei lá por 2 anos, e encerrado essa etapa da minha vida, eu tomei uma decisão bastante séria, que era deixar de ser executivo. E isso tinha um motivo. Esse motivo estava muito ligado a um exemplo que eu tive de casa do meu pai, que ele era médico e com 82 anos ele dirigia automóvel, visitava os doentes no hospital, e eu sempre me imaginava com 82 anos fazendo a mesma coisa, dizendo, olha, eu posso trabalhar com 82 anos porque ele era saudável e fazia muito bem e gostava daquilo que fazia. E numa empresa, normalmente, isso não acontece, né? Numa empresa, você, quando chega numa fase de uma idade-chave de aposentadoria, você te aposentam compulsoriamente. Então, eu decidi deixar de ser executivo, foi uma decisão consciente, difícil, mas consciente. E eu entrei de sócio numa empresa de varejo, uma consultoria de varejo que chamava Gouveia de Souza. Essa consultoria era a maior consultoria de varejo do mercado. Eu entrei para fazer o desenvolvimento de uma área do B2B que eles atendiam pouco. A gente começou a trabalhar muito isso do ponto de vista de desenvolver canais de distribuição, explorar os canais de distribuição, entender o perfil e desejo do consumidor. Isso muda toda a rotina e todo o planejamento estratégico da empresa, no sentido de que você tem que desenvolver produtos que sejam voltados para eles, que atendam o gosto deles e não especificamente um gosto intermediário que você conhece metade da história só. Eu fiquei 10 anos na Gouveia de Souza, um período em que eu acabei tendo uma experiência muito rica, não só do ponto de vista de varejo, como do ponto de vista também de trabalhar
uma heterogeneidade de empresas muito grandes. Depois de 10 anos, eu comecei a fazer parte de alguns conselhos de administração, fui convidado a fazer parte de conselhos de administração e conselhos consultivos, e num desses conselhos a empresa acabou pedindo uma recuperação judicial e eu compulsoriamente assumi essa posição. Era uma posição difícil, num momento difícil da empresa, e que nós fizemos a recuperação judicial com êxito, e daí para frente eu acabei seguindo com a minha empresa, que é a Ex Consultoria Empresarial, que é uma empresa voltada e focada para trabalhar gestão comercial, gestão empresarial, reformulação de empresas, reformulação de modelos de gestão, recuperações de empresas não necessariamente só judiciais, mas recuperação às vezes extrajudiciais ou de performance. E a partir daí eu venho desenvolvendo a Ex dentro dessa linha e venho participando de vários conselhos. Essa é a minha trajetória, que espero me permita que eu siga no exemplo do meu pai lá e chegar aos 80 anos, dividindo um pouco da minha experiência e continuando aprendendo, porque o grande segredo da vida é você seguir tendo o privilégio de aprender com os lugares onde você está, onde você desenvolve os trabalhos. Em cada lugar a gente aprende um pouco. Então, basicamente, essa é a minha trajetória.